Gente, hoje eu vou pegar todos os vilões da Artemis que funcionam muito bem. Ó, é uma lista enorme de vilões que funcionam bem na Ardma. Vamos lá. Tem uns que eu vou discordar e outros que eu vou concordar. Fertas McGraw, considerado um dos mais icônicos, este pinguim silencioso é uma ameaça genuína, inteligente e manipuladora. Verdade. Porque eu vou contar a verdade, o Flanders McGraw, ele foi também a inspiração de eu criar o Frisk, que é um vilão muito icônico no meu canal. Que a primeira pessoa que acabou colocando ele canônico foi o Gabriel. Só falta o Luiz e o Victor e etc. pessoal fazer o Frisk ser um vilão canônico no universo deles. Eu até gostaria do Luiz colocasse o Frisk como ainda o vilão também para o Luiz. Porque eu tô pensando bem, né? Se o Luiz vai sim colocar o Frisk e vai colocar de certos personagens meus, né? Porque, tipo, a maioria das outras pessoas colocam os personagens do Victor. Como eu coloquei o personagem dele, o vilão dele e o Victor Reverso. Só falta ele colocar os meus. Aí só falta também o Luiz colocar um dos meus personagens, que é o Frisk, que eu vou colocar também a Eloa pra ele. Mas voltando pro assunto, eu vou contar o Frisk. O Frisk não, o Flatters. Então, o Flatters, ele queria roubar o diamante azul. Ele é bem ganancioso e também ele já quase matou o Wallace e o Gromit por arma. E também ele acusou o Wallace e Gromit no outro filme, na Vingança, porque ele se vingou deles. Agora vamos lá. Senhora Twist da Fuga das Galinhas. Uma vilã humana implacável e cruel, representando a ganância pura que funciona perfeitamente como a antagonista opressora. Sim, porque ela quer dinheiro, muito dinheiro. Tipo, ela quer muito dinheiro, não quer mais vender ovos. E também, ela mata as galinhas que não botam ovos pra virar frango. Olha, eu acho que é por isso que eu nunca gostei muito de frango. Mas eu vou dizer que eu gosto de carne, mas não que seja frango. Victor Quarterline. A Batalha dos Vegetais. O primeiro vilão humano falante de Wallace e Gromit. Ele é egoísta, arrogante, perigoso, servindo como um contraste perfeito para a dupla pro- protagonista. Mano, eu sempre pensei que a maioria dos Victor fosse babacas, né? Porque realmente existe um monte de Victor que é muito, muito idiota. Mas o Victor, eu pensava isso no Victor, quando eu fiquei traumatizado com o vídeo do Victor. Até tem um ponto do ódio dele, né? Que ele também não queria fazer as coisas que eu queria. Por quê? Desculpa se eu não gosto quando as pessoas não aceitam o que eu peço. Eu não gosto disso. Desculpa se eu. Porque toda vez é isso. Qualquer coisa que eu peço pra uma pessoa, ela vai recusar e eu fico triste. Mas, sério, gente, eu gosto quando eu fico triste quando alguém recusa qualquer coisa de mim. Mas, pelo menos eu pedi desculpa pro Victor quando eu briguei demais com ele, a gente sempre resolve. E ele fez as coisas que eu pedi, pelo menos. Como sempre. Mas, voltando pro assunto, o Victor do Wallace Gromit, tirando o Victor Kurita, né, que eu não tô falando do Victor Kurita, que eu acabei de falar sobre o Victor, porque eu achava que o Victor era babaca. Vou falar desse Victor que realmente eu acho ele babaca. O cara, ele só quer o dinheiro daquela moça que eu esqueci o nome. Outra, ele quase matou o Wallace e já sabia que o Wallace era o Coelho Zombie, que inclusive eu não gosto da Batalha dos Vegetais. E eu queria que a morte dele fosse muito pior. Muito pior. Eu queria que a morte dele fosse igual a do Arnold. Que eu depois vou falar dele, que ele não tá na lista, mas vou colocar ele. Então, eu acho esse vilão muito fraco. Eu sei que ele é meio egoísta, arrogante e perigoso, mas ele é quebrado por conta disso. Então, ele não funciona bem porque o seu jeito é meio muito idiota. O Toad, da Água por Água Abaixo. Um vilão tragicônico com um complexo de superioridade e que traz profundidade e humor ao papel. Olha, eu não sei quem é o Toad, mas eu nunca vi Por Água Abaixo porque é um filme que eu não gosto muito, então eu vou pular ele.
Piela Bakelow, Wallace Gromit, Loft Dead ou Pão e Morte. Uma vilã surpreendentemente que mascara sua natureza perversa com a fachada doce. Verdade, ela é tipo lobo em pele de cordeiro. Ela é basicamente isso. Ela é uma vilã de lobo em pele de cordeiro. E bom, vou explicar. Ela finge amar aquela pessoa, mas ela mata aquela pessoa. E quem são as pessoas que ela fingia amar e odiar tanto por dentro? Os pardeiros. Então, ela basicamente queria assassinar o Wallace também, que ela amaldiçoa. Mas né, ela morreu em uma parte muito trágica, que ela ser comida por jacarés. Caraca, eu fiquei tão meio perturbado depois daquela cena. Tipo, do nada, eu pensei que ela ficou magra do nada. Né, eu pensei que ela ficou magra do nada e foi embora. É isso que eu pensei dela, mas eu não entendi. Anthony Tampers, de Chau Carneiro. O filme. O vilão focado no controle e na eliminação de ameaças percebidas ao seu domínio. Verdade. Muito verdade. Mas eu não sei o que dizer dele, porque eu lembro como ele era, mas... né, ele também é muito babaca nessa parte. Preston, de Wallace Gromit e Close Shave. Um robô vilão que representa uma ameaça tecnológica e física. Sim. E pra quem não sabe, ele foi feito para proteger aquela menina que o Wallace gosta. Menina não, que não é uma criança, não tô falando, isso é uma mulher. Aquela mulher que é muito parecido com o Wallace. Que o pai dela inventou para protegê-la, mas esse robô, ele se revoltou. E eu acho que isso até mesmo é um aviso pra gente que não é uma boa ideia você criar um robô, é verdade, não é uma boa ideia você criar um robô, porque senão ele vai se revoltar contra você, igual que o Preston tinha feito. Então, agora eu vou falar do último vilão que eu não falei, que é o Arnold, de Stranger Things, porque ele não tava nessa lista, então eles esqueceram dele. Então, ele é um vilão que basicamente é abusivo, cruel, que maltrata animais, abusa animais e ainda ameaça qualquer pessoa, inclusive o protagonista Tini, que eu pensava que a Daphne era a protagonista. De qualquer ameaça para treinar os cachorros pro filme dele. E a morte dele foi bem trágica e até merecida. Porque, bem, ele merecia isso, dele morrer e ser levado por baixo, né? Ele morreu esmagado por um cinema. Diferente que o Victor, da Batalha dos Vegetais. Mas, né, é um vilão que realmente também funciona na Adma de uma forma bem mais cruel, abusiva e realista que a dos outros, que são bem mais infantis. E é isso. Essa foi a lista de vilões da Adma mais cruéis.